Glória a Deus. Então tem que pegar o tablet do Fábio. Do Fábio tem um tablet, não tem? Irmão, livro da revelação. Livro da revelação. Qual o livro da revelação, hein? Ó, vocês não estão sabendo. É o primeiro livro da Bíblia? A primeira lá, de cá. Isso. Apocalipse 3. Apocalipse. Quem escreveu Apocalipse, igreja? Hã? João. João Batista? É, né? João do Amor? Paz. Apocalipse 3:7. Meu irmão gosta muito de Apocalipse, não tem? Tem. Meu irmão fala Apocalipse, ele acha bom, gosta. Será que é, hein? Não, será que é, hein? Não gosta de Apocalipse. Não faço ideia também, não sei nem quem que é. Amém? Apocalipse 3:7. Quem encontrou diz amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Amém? Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Põe a mão sobre a tua palavra. Põe a mão. Vamos orar. Vamos deixar Deus revelar o que Ele tem para nós nessa noite, os mistérios dele. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Espírito Santo, eu já sinto a tua presença em nosso ambiente. Pai, que o Senhor venha falar conosco por intermédio da tua palavra. Que o Senhor, meu Pai, venha nos encher do teu Santo Espírito, nos dê entendimento, Senhor. Abre a nossa mente nesta noite, para que nós podemos ouvir, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para a tua casa, para que nós venhamos sair daqui cheios, renovados, transbordantes da tua palavra. Espírito Santo, o Senhor, meu Pai, é o principal a estar neste lugar. Abre a minha boca, abre os meus lábios, para que eu venha pregoar o teu evangelho, e que aqueles que aceitarem a tua palavra, elas venham sair daqui transformados, cheios da tua plenitude, cheios da tua glória, cheios da tua manifestação, que estará sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome o seu assento, glorificando aquele que é digno de glória. Hoje é apenas um prelúdio do que o Senhor tem para esses 3 dias, amém? Quero trazer à luz uma revelação que o Senhor nos entregou nesta noite. A chave de Davi. Que chave é essa? Irmãos, quem aqui já chegou na sua casa? Você tem tudo bom e melhor na sua casa, não tem? Tem conforto, tem uma geladeira repleta de alimentos, tem televisão, tem cama, tem sofá, tem chuveiro para você tomar banho. Quem que chegou em casa do trabalho, cansado, doido para comer, para tomar um banho, ficar tranquilo, e chegou em casa e esqueceu a chave? Está tudo lá para você usufruir, mas você não tem a chave. Como que você faz? Alguém que já aconteceu isso? Já chegou em casa cansado do trabalho, sujo, doido para tomar um banho, para comer alguma coisa, e não tinha o quê? A chave. O que significa a chave? A chave é um acesso. A chave é uma liberação. A chave é algo para você entrar e usufruir o que tem do outro lado. Vamos em. Quem aqui, irmão, já chegou em casa, né? Cansado e não esqueceu a chave? Perdeu lá? Perdeu a chave. Lá não, eu perdi, pastor. Aí tem que fazer outra chave, né? Tá vendo? Teve que forçar algo
Amém, irmãos? Então a chave que eu estou falando aqui é um acesso. E que acesso é esse, pastor? Ao reino de Deus e a vida eterna e a salvação que só há em Cristo Jesus. Então a chave, preste atenção, a chave de Davi é um símbolo de poder, um símbolo de autoridade, um símbolo de acesso ao reino espiritual. Pastor, serve também como reino físico também. Tem coisa na nossa vida que está fechada e a gente está tentando abrir e a gente não consegue. Por que a gente não consegue? Porque o que Deus fecha, ninguém abre, e o que Deus abre, ninguém fecha. Vou dar um exemplo para você. Tem gente que está tentando, pastor, tem um relacionamento, eu estou tentando, e o treino dá certo, não vai para frente. Irmão, por que você está tentando aquilo que Deus já fechou? Pastor, tem um trabalho, eu estou tentando, faço de um jeito, faço do outro, e o negócio está dando certo, pastor. Por que você está tentando algo que Deus já falou que está fechado? Já vou começar por aqui. Vira para a mão do celular e fala assim: vai doer, mas vai sarar. Diga: vai doer, mas Deus vai te libertar hoje. Amém? Eu não sei se vou pegar o que você quer, mas o que Deus quiser falar, Ele vai falar nessa noite. Amém? Aqui nós não estamos aqui para fazer o que nós queremos, a gente está aqui para fazer o que Deus manda a gente fazer. Irmãos, vamos entender algumas coisas aqui. Essa chave, ela é uma chave de quem? De Davi. Vamos entender que, para entender esse mistério aqui, essa chave ela foi usada por Davi. Então tem algo que tem a ver com a vida de Davi? Tem, se ela foi usada por Davi ou algo simbolicamente em Davi, ela é usada e ela tem a ver com a vida de Davi. Então nós devemos aprender algumas coisas. Vamos lá. Quais são os feitos de Davi? O que Davi fez para ter o seu nome escrito no livro de Apocalipse e para ter o seu nome escrito, mencionado, que a chave de Davi estava nas mãos de quem? De Jesus Cristo, o maior, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Davi tem que ser grande na presença do Senhor para que o seu nome venha a ser mencionado, sim ou não? Vamos lá, vamos entender o que Davi fez. Como foi a vida de Davi? Que portas que Davi abriu para que o reino tivesse acesso a ele, a liberação tivesse acessada por ele? Qual que é? Davi foi ungido o quê? A rei. O que Davi fez? Ele venceu alguma coisa? Qual todo mundo lembra de Davi? Venceu quem? Gigante. Davi ele levantou valentes, homens de Deus, homens que iriam dar seguimento ao que ele começou. Levantou. Davi ele estabeleceu alguma coisa? Qual que era o maior sonho de Davi? Construir uma casa, uma morada, uma habitação para quem? Irmãos, a Bíblia diz que os filisteus venceram uma batalha. E quando os filisteus venceram essa batalha, a Arca da Aliança ficou lá. Quanto tempo a Arca da Aliança ficou lá? Aí eu fui pesquisar. Sabe quanto tempo a Arca da Aliança ficou na mão do inimigo? 70 anos. 70 anos na casa de Abinadab. Davi estabeleceu o reino dele, e a primeira coisa que Davi fez: vamos buscar de novo a Arca da Aliança. E Davi foi, guerreou, lutou com os filisteus. O que Davi conquistou de volta? O que Davi trouxe de volta? A presença de Deus, a autoridade maior no Antigo Testamento. Qual que era a autoridade maior no Antigo Testamento representada? A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Então Davi recuperou a presença de Deus novamente para Israel, para o povo de Deus. Vamos entender algumas coisas aqui. Davi então foi ungido rei, venceu o gigante, levantou valente. O sonho dele era construir o templo, o tabernáculo. Davi recuperou a Arca da Aliança. E Davi ele estabeleceu uma adoração para o povo de Deus. Davi vai dizer assim: vocês não têm que me adorar,
Vocês têm que adorar o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus a quem eu sirvo. Então Davi estabeleceu uma adoração para com Deus. E Davi foi um dos maiores salmistas que escreveram vários versículos da Bíblia, os salmos, os cânticos de Davi, as orações de Davi eram orações sinceras a Deus. Então Davi teve várias falhas, sim ou não? Vários defeitos, vários pecados, mas Davi tinha um coração voltado para o Senhor. Davi tinha a intenção voltada em agradar a Deus. Nós devemos ser como Davi, ter o coração voltado em adorar, em glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Então Davi, ele deixou um legado. Davi deixou uma história. Davi deixou acesso liberado. Davi tinha poder, tinha autoridade, tinha governo, tinha organização. Davi tinha um coração voltado para o Senhor. Então, pastor, em resumo, estou resumindo para você aqui. E vamos lá, primeiro rei de Israel, quem foi? Saul. E Saul começou bem, sim ou não? Tem gente que começa bem, né? Mas termina como? Mal. Termina mal. O irmão falou assim, mal? Ah é? Irmãos, vamos lá. Duas coisas que Saul fez que perdeu o reino. Primeira coisa, vamos com base bíblica? Lá em, depois eu leio aqui. Vamos aqui em 1 Samuel. 1 Samuel 13, versículo 13. Abre aí, Raul, você lê aí. Cadê o microfone que você? Não ouvi. 1 Samuel 13, 13. A igreja pode abrir, amém? 1 Samuel 13, 13. Pedir ajuda aqui aos universitários, né? Vai, não só achar, você pode ler. 1 Samuel 13, 13. Vamos lá, vamos ver o que destacou. O que Saul errou. Eu estou falando isso aqui para você não errar como Saul errou, viu? Nós vamos chegar na chave, calma que nós vamos chegar lá. Mas para você entender o contexto até chegar na chave, eu estou te dando um caminho. O caminho certinho para você seguir. Vamos lá, quais são os dois erros de Saul? Para que você não venha cometer os mesmos erros dele. Primeiro erro, qual foi, Vale? Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. 1 Samuel 13, 13, né? 13, 13. 14. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Olha aqui, irmãos. Deus escolheu alguém segundo o quê? O seu coração. Deus olha, como que Deus olha? Deus olha a intenção do nosso coração. Deus olha para a sua altura? Deus olha pela sua força? Pela sua agilidade? Ele olha para isso? Não. Deus olha para o seu coração. A Bíblia diz que Saul se perdeu o reinado. E Deus volta na palavra dele? Não. Você perdeu o seu reinado. Achei alguém segundo o meu coração. Então Deus já tinha achado outra pessoa. Deus já tinha achado alguém segundo o coração do Senhor. Vamos lá. Qual foi esse erro que Saul cometeu? Saul quebrou o princípio. Que princípio foi esse? Saul chegou, fez um holocausto. E naquele tempo, no Antigo Testamento, tinha que esperar quem chegar para fazer o holocausto, o sacrifício? O sacerdote. Quem era o sacerdote naquele tempo? Samuel. Então, Saul estava tão ganancioso, tão desesperado, estava vencendo nas batalhas. E quem que dava vitória para ele? O Senhor, Deus, dava vitória para Saul. Não era pela força, não era pela altura, não era pela agilidade que ele tinha, mas era Deus que dava vitória para Saul. Saul não entendeu isso. Saul foi fazer o sacrifício, não esperou o profeta, e ele mesmo fez tudo, organizou tudo, arquitetou tudo,
que o sacrifício, o holocausto foi feito. Antes de Samuel chegar, quando Samuel chegou, o sacrifício já tinha sido feito. Primeira coisa que eu entendo, eu tenho que esperar o tempo de Deus. Eu tenho que entender que não é pela minha força, não é pela minha agilidade, não é pelo meu entendimento, é por Deus. É Deus que estabelece, é Deus quem faz, é Deus quem dá vitória, é Deus que vai na frente, é Deus que garante o livramento e o discernimento para a minha vida. É o Senhor. Eu tenho que esperar Deus, irmão. Eu tenho que esperar o nome de Deus falar, me guiar. Nós somos guiados, direcionados pela palavra do Senhor. Então ele ofereceu o holocausto como sacrifício, e Deus prioriza muito mais o obedecer do que o sacrificar. Primeira coisa que eu quero que você entenda, o para não estar falando assim, desobediência. Fala bem forte, como um voz de profeta, diga desobediência. Fecha a porta. Diga obediência. Abre porta. Então diga assim, a partir de hoje, seja obediente. Irmãos, quanto mais eu desobedeço a voz de Deus, mais as portas se fecham para mim. Quanto mais eu obedeço a Deus, mais Deus abre porta na minha vida. Está entendendo agora por que você não está recebendo nada de Deus? Você está desobediente. Está vendo que a criança, os adolescentes, as crianças, olha aqui para mim. Então porque você não recebe bênção, o pai e a mãe não dá o que você quer, você está sendo desobediente. E desobediência fecha a porta. Mas a obediência de Deus traz o quê? Porta aberta. Segundo ele de Saul, vai lá, 1 Samuel 15, 18. Você está em 1 Samuel 13, vai para o 15, 18. Vamos entender qual foi o segundo erro de Saul, para nós já passar para outra etapa. Amém? Vocês vão aprender muito hoje, em nome de Jesus. Segundo erro de Saul. O microfone está desligado. E o enviou uma missão, ordenando: vai e destrua completamente aquele povo ímpio. Peraí, vai. Ele enviou o quê? Em uma missão. Uma missão. E ele pediu para destruir o quê? O povo ímpio. Pode continuar. Os amalequitas, guerriem contra ele, até que os tenha eliminado. Olha a ordem de Deus. Deus deu uma missão, sim ou não? Destrua o povo. Qual é o nome do povo? Como é que é? Mas você enrolou tudo aí. Falei o nome do povo? Qual o nome? Amalequita. Achei que eu não estava falando em língua já aqui, velho. Amalequitas, irmãos. Amalequitas. Mas rolou foi tudo. Nem entendi o que a irmã falou. Amém? Amalequitas. Destruiu os amalequitas. Para destruir completamente. O que é completamente? Tudo. O que mais, já? Pode prosseguir o texto. Porque você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Se lançou sobre os despojos. O que é despojo, lá? Riquezas, pertences. Qual que foi a intenção do coração de Saul? A riqueza. Riqueza, dinheiro, poder, o despojo. Ele estava olhando para o que Deus falou para ele. Sabe por que você não é abençoado? Porque você não olha o que Deus mandou você fazer. Você faz o que você quer. Deus manda você fazer uma coisa, você faz outra. Deus manda você para um caminho, você vai por outro caminho. Olha aí, você fez. Quem fecha a porta? Somos nós. Deus mandou, ele falou assim: vai lá, destrói os inimigos, destrói tudo, não deixa nada. E ele olhou o quê? Os olhos dele estavam contemplando o quê? O despojo, a riqueza. Ele foi na ganância. Irmãos, obedeça aquilo que Deus estabeleceu para você fazer. Se Deus falou assim: irmão, vai lá, ora pela casa da irmã, você vai lá e ora. Irmão, vai lá, abençoa a irmã, você vai lá e abençoa. Você não tem que fazer o que você quer, você tem que obedecer aquilo que Deus manda você fazer. Estou falando que eu não vou pregar o que eu quero, estou pregando o que Deus manda pregar, amém? Pode continuar lá, depois do despojo. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas
exterminei os amalequitas. Olha aqui, o que ele falou? Eu fiz o do Senhor. Ele fez o que o Senhor mandou, irmão? Além de não fazer o que Deus mandou, ele estava o quê? Mentindo. Como é que a mentira tem perna curta? Como é que ele pega na mentira? Irmão, a pessoa está tão longe do Senhor que ele mesmo assim fala: eu obedeci a voz de Deus, sendo que Deus mandou ele destruir tudo. Ele trouxe Agar, irmão, trouxe o rei dos amalequitas. Ele trouxe o melhor dos bois, o melhor das ovelhas, o melhor do gado. Ele trouxe o de melhor. E ele ainda mentiu para o profeta. Imagina se o profeta não tivesse a revelação de Deus. O profeta tinha acreditado, tinha ou não tinha? Tinha, irmãos. Se Deus não te mostrar as coisas, as pessoas te passam perto. Se Deus não for com você, se Deus não falar assim: olha, essa amizade aqui é amizade errada, olha, esse relacionamento aqui é errado, esse negócio aqui é errado, essa empresa aqui não é boa para você, irmão. Vão te passar perto lá, vão te enganar. Se Deus não te guiar, se Deus não te mostrar, irmão, você passa apuro, irmão. Você passa o que não é para passar. Você mantém a porta fechada em vez de ter a porta aberta. Então fica ligado o que Deus está dizendo para você nessa noite. Vamos lá. Isso aqui é o Antigo Testamento. Isso aqui é uma revelação para o Antigo Testamento. Depois eu vou trazer para o Novo. Pastor, o que é o Antigo Testamento é esse? A primeira chave de Davi citado no Antigo Testamento está em 1 Isaías. Isaías 22, versículo número 20. Vamos abrir? Isso aqui eu quero abrir, eu quero acompanhar. Primeira citagem da chave de Davi é em Isaías, profeta messiânico. Amém? Profeta messiânico. Isso aqui, irmãos, é uma revelação que leva para Jesus. Amém? Estou trazendo uma mensagem cristocêntrica nessa noite. Isaías 22, 20. Encontrou? Diz amém. Glória a Deus. Isaías 22, 20. O povo está bom de Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Vamos ler o texto? A igreja acompanha comigo. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. A profecia de primeira em Apocalipse está trazendo a Eliaquim, irmão. Eliaquim. Pastor, quem foi Eliaquim? Quem é esse homem? Eliaquim é filho de Ilquias. A Bíblia está dizendo aí. Ilquias era sacerdote. Ilquias, ele trabalhou para o rei Josias. Lembra quem achou a Bíblia, o livro sagrado? Ilquias. Ele achou o livro da lei e entregou para Josias, que era o rei daquele tempo, o rei de Judá. E a Bíblia vai dizer que Eliaquim era filho de Ilquias, sumo sacerdote no tempo dele. Então Eliaquim, ele teve um ensinamento através de seu pai. Você tem que obedecer à lei, você tem que obedecer ao Senhor, você tem que deixar Deus te guiar. E Eliaquim, ele serviu ao Senhor com gratidão, com fidelidade, com amor. Ele era servo do Senhor, ele era manso, ele era humilde, ele estava sendo guiado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E Deus entregou para ele, pela sua fidelidade, pela sua servidão, pela sua lealdade, Deus entregou um acesso, Deus entregou uma chave na mão dele. Que chave é essa, pastor? Vamos ler aqui o texto. 21. E revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio. Olha aqui, olha que interessante, vamos parar aqui. Ele vai vestir o quê? De uma túnica. O que significa vestir de uma túnica? Deus vai trazer honraria. Levanta sua mão, que eu quero trazer uma profecia para você. Aquele que obedece ao Senhor, Deus vai te honrar com uma túnica, uma vestimenta. Deus vai te honrar com um talabarte. Deus vai te honrar com domínio. Deus vai entregar poder nas suas mãos. Deus vai entregar autoridade sobre a tua vida. Você vai falar e vai obedecer e vai dar tudo certo, porque Deus é contigo. Deus é com aqueles que obedecem. Deus é fiel para abençoar a tua vida e a tua casa. Oh, glória a Deus, aleluia.
Graças a Deus. Revesti-lo da túnica, Deus vai trazer honra. Esforçá-lo-ei o teu talabarte, e ele entregarei nas suas mãos. Isso vai vir na tua mão, porque o teu domínio fica poder e autoridade. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Ele não só ia cuidar de Jerusalém, mas também ia cuidar da casa de Judá. Olha isso, irmão. Olha que honra. Ele ia ter domínio sobre as nações. Ele ia ter domínio e autoridade sobre o povo de Deus. Pela fidelidade deste homem, pela obediência deste homem. Eu falo, obediência abre portas. E quanto mais você é desobediente, a sua casa, a sua família, a sua liderança, os seus pastores, mais portas vão se fechar. Quando eu obedeço, traz bênção. Quando eu desobedeço, traz maldição. Vamos ler aqui mais um texto. Olha o 22, que interessante. Marca esse versículo na tua Bíblia. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá, e fixá-lo-ei a um prego em um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha a honraria que esse homem recebeu, olha a autoridade que esse homem recebeu, olha o governo. Não tudo tinha que passar pelas mãos deste homem. Este homem era o mordomo. Este homem, ele foi colocado como alguém grande na presença do Senhor. E quem era o rei deste tempo? O rei Ezequias. Ezequias foi um grande rei de Judá. Quem era o profeta neste tempo? Quem está escrevendo este livro? O profeta Isaías. Estava profetizando. Mas olha aqui, irmãos, a chave era dele. Vamos lá, irmão. Eu tenho a chave da igreja, não tem? Fala assim, varão, vou entregar a chave da igreja para você. Eu entreguei. Por que eu entreguei a chave? Você entrega a sua chave para quem você quer. Confia. Deus estava entregando a chave de Davi na mão de Eliaquim. Por quê? Porque Deus confiava. Mas a chave pertence a quem? Quem é o dono da chave? Então, quando eu entrego a chave, irmão Luiz, você entregou a chave do seu carro para um amigo seu. Por que você entregou essa chave? Você tem que confiar nessa pessoa, ou você vai entregar a chave para quem você nunca viu na sua vida? Hã? Você confia, não confia? Não, pode pegar a chave aqui, eu confio nele. Eu sei quem ele é, não é assim? Para você entregar a chave da sua casa, para alguém entrar lá na sua casa, fazer uma limpeza, fazer uma faxina, você tem que conhecer a pessoa, não é? Você vai entregar para qualquer um lá entrar na sua casa? Só se for doido, né? Hã? Mas você só vai entregar a chave para quem você confia. Deus, ele entrega a chave de autoridade e poder para aqueles que ele confia. Você tem a mão para levantar nessa noite? Será que Deus pode entregar uma chave na sua mão? Será que Deus pode entregar uma chave para você nessa noite de poder e autoridade? Será que Deus te conhece? Ele tem poder para entregar, ele tem poder para isso, mas ele só vai entregar a chave para quem ele confia. Será que se eu confio em você, você terá um acesso? Glória a Deus, você terá uma chave que você, essa chave pertence a Deus. Deus vai entregar na tua vida e vai ter porta que está fechada e vai abrir, e tem porta que está aberta e você tem autoridade para fechar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pense, irmão, você fala assim: a partir de hoje essa porta está fechada, se abre, e a porta se abre. A autoridade não é sua, a chave não é sua, a chave pertence a Deus. Isso é grande, irmão. Eliaquim, ele tem um nome. Pastor, o que significa o nome Eliaquim? O seu nome, estudando, olhando, significa Deus estabelece. Olha como interessante. O nome Eliaquim significa Deus estabelece. Olha como que o nome do homem é profético. Deus estabelece o que, pastor? Quando Jesus veio, ele estabeleceu o que? O seu reino. O reino foi estabelecido por Jesus. E que reino é esse? O reino de Deus, o reino de seu Pai. E essa profecia
vai trazer o quê? Aqui neste tempo, preste atenção, neste tempo aqui, Judá estava enfrentando uma ameaça da Síria. A Síria estava ameaçando. E em vez, preste atenção, igreja, e em vez do povo de Judá confiar no Senhor, sabe o que eles fizeram? Confiaram nas alianças erradas, confiaram em reinos errados, confiaram em pessoas erradas. O que acontece mais comigo e com você? Na hora da luta, na hora da dificuldade, em vez de a gente confiar em Deus, em vez de a gente dobrar o joelho e orar, pedir a Deus socorro, pedir a Deus providência, sabe quem faz? A gente confia no homem. E sabe o que eles confiaram? Nos povos vizinhos. Egito, um dos reinos grandes daquele tempo. E o Egito, eles confiavam em Deus. Egito tinha Deus como seu Senhor, tinha Deus como seu pilar? Não. O Egito eles confiavam nos seus deuses, deuses pagãos, deuses da natureza, Deus do sol, Deus da lua, Deus das águas, Baal, Será. Irmão, vários deuses aí. É tanto Deus que não tem nome, tanto Deus que é. Em vez de confiar no Senhor, irmão, na hora da luta, na hora da dificuldade, a gente confia no homem. E o homem vai trazer para nós frustração. O homem vai trazer para nós desconfiança. Se o homem te ajuda, ele vai cobrar aquilo que ele fez para você, sim ou não? Ó, te ajudei aquele dia lá, viu? Agora você tem que quebrar meu galho aqui. O homem ajuda com a mão, mas depois ele quer a outra de volta. E Deus te abençoa com a mão e estende a outra para te ajudar. Deus, Ele nos abençoa sem querer nada em troca. O ser humano não. Olha aqui, irmãos, ele era um mordomo. Ele serviu o rei. E ele tinha tanta autoridade, pesquisando, estudando acerca, que eu fiquei interessado na história deste homem, que esse homem ele é um exemplo para nós. Este homem, ele é uma sombra do que Jesus viria. Esse homem, ele foi como um mordomo, tem tanto poder e autoridade para com o rei. Se alguém quisesse uma audiência com o rei, irmão, presta atenção. Se alguém quisesse uma audiência com o rei, tinha que falar primeiro com quem? Com Eliaquim. Eliaquim, eu tenho uma audiência que você libera para mim falar com o rei. Ele tinha tanto poder, tanta autoridade, que tudo que fosse passar pela mão do rei tinha que chegar primeiro para ele. Deus vai dar tanta autoridade para pessoas aqui, tanto poder, tanta unção, que você vai orar, aquela pessoa será curada. Que você vai falar assim: essa porta é fechada, mas a partir de hoje Deus abre aquela porta, e a porta que Deus abre, ninguém fecha. Você vai ter um acesso, uma liberação da parte de Deus. Isso aqui é forte demais, irmão. Aquele homem tinha tanto poder e autoridade que o próprio rei, ele tinha que liberar o acesso do rei. Falei, meu Deus, que autoridade é essa? E quando Jesus ele vem, irmão, para chegar até Deus, tem que passar por quem? Para você ter o acesso a Deus, você tem que chegar primeiro em quem? E Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão para ter acesso a Deus. Você tem que chegar primeiro até Jesus. Para falar com Deus, Jesus é o acesso. Jesus é o mediador entre os homens e Deus. Isso aqui é uma promessa que se cumpre em Jesus Cristo. Pensa, um homem normal, ele aqui era um homem como eu e você, era um homem cheio de defeito, mas Deus deu um acesso, Deus deu uma chave, Deus deu uma autoridade para este homem. Se Deus deu acesso a ele aqui, se Deus deu uma autoridade para ele aqui, Deus pode entregar na tua vida um acesso, um poder, uma autoridade, um governo sobre a tua casa. Pensa, a esposa olhar para o marido e falar: Deus vai me dar tanto poder e autoridade. Ó, presta atenção. Deus vai me dar tanto poder e autoridade que quando eu falar assim, vai lá, aquela porta vai abrir. Aquele cliente vai fechar com você lá. Vai dar certo aquele emprego lá que você está tentando. 1 ano, 2 anos, eu vou orar. E a mulher que tem oração, joelho no chão, Deus abre a porta. Glória a Deus. Mas vai assim: rapaz, essa mulher aqui é mulher de
comunicação dos dois, viu? Aí vai caçar emprego e pergunta: bem, o que você acha? Bem, pode ir lá que Deus vai abrir a porta. Pode ir lá que Deus liberou o acesso. Pode ir lá que a vitória é sua em nome de Jesus. Mulher sábia edifica a casa. Mulher de oração, Deus revela. Mulher que tem intimidade com Deus, Deus fala com ela e ela orienta o marido. É verdade ou não é? Mulheres sejam mulheres de oração. Meu bem, você não vai fazer essa viagem. No sentido de Deus não vai viajar, não. Que isso, mulher? Tá doido? Não. Deus me mostrou. Então tá bom, mas não vai não. Depois você fica sabendo da notícia. Aí você vai ver no jornal: um acidente, morreu 2, 3. Rapaz, se nós tivesse, nós tínhamos morrido. Tá vendo como é que é? Quando Deus revela, quando Deus fala, Deus cumpre. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Estou sentindo o terror de Deus aqui. E é só o começo que Deus vai fazer nesse congresso. O congresso vai ser fogo puro. Fogo puro. Amém? Então o que significa essa chave? Para você entender, é o que? É um poder, é uma autoridade, é um acesso liberado que Deus vai entregar na tua mão. Que o que você profetizar, Deus vai abrir. Porta que Deus abre, ninguém fecha. E porta que Deus fecha, nem o diabo abre, Satanás não abre, homem nenhum abre, porque Deus ele tem todo o poder, toda a autoridade, todo o governo é dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Em Apocalipse, volte ao Apocalipse de novo. Apocalipse, qual que eu falei? O tema-chave, Apocalipse 3:7. Oh, glória! Quem está sentindo a presença de Deus aí? Forte. Vamos lá. Jesus ele veio de uma linhagem. Qual que era a linhagem de Jesus? Davi. Então a chave teria que vir da linhagem de Davi. E Jesus veio da linhagem de Davi? Sim. Ele veio da linhagem de Davi. Ele era aquele que todos estavam esperando. O Messias, o profeta messiânico, iria vir da linhagem. O povo sabia que iria vir da linhagem de Davi. Então quem teria essa chave, esse acesso, teria que vir segundo essa linhagem. E Jesus, irmão, é aquele que tem o maior poder, maior autoridade é dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, onde está escrito isso? A Bíblia diz que pela obediência de Jesus ele se fez servo, ele se fez carne, ele se humilhou a si mesmo. Lá em Filipenses, ele vai dizer que Deus o exaltou sobremaneira, que é dado todo o poder, toda a autoridade, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Senhor dos senhores e Rei dos reis para todos sempre. Ele tem poder no céu, ele tem poder na terra, ele tem poder debaixo da terra. Então Jesus possui a chave de Davi, que é o maior poder, a maior autoridade é dada ao Senhor Jesus Cristo. Todas as bênçãos estão nas mãos do Senhor. Olha que interessante, o versículo 8. Vamos ler o 8. Eu sei as tuas, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu não. Olha que interessante. Eu sei as tuas obras. Primeira coisa que Deus está falando, Ele conhece cada um de nós. Ele sabe os seus defeitos, Ele sabe as suas qualidades, Ele sabe o que você faz, Ele sabe o que você deixou de fazer, Ele sabe o que você ainda vai fazer antes de você fazer, porque Ele é Deus. Ele sabe as suas obras. Primeira coisa que eu entendo, o Senhor conhece a intenção do meu coração. O Senhor conhece aquilo que eu vou fazer. Aí vai dizer que eis que diante de ti, o que é diante de ti? Na minha frente, pus uma porta aberta. O que é uma porta aberta? É um acesso que Deus vai liberar para a igreja dele. Eis que pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Deus está trazendo uma palavra, irmão, de conforto para aquela igreja. E por quê, pastor? Porque Filadélfia estava passando uma dificuldade
dificuldade é essa? Perseguição. E sabe perseguição, sabe de quem? Dos judeus. O próprio povo de Deus perseguindo o povo de Deus. Ah, você acha que a sua perseguição vai começar lá fora? Sua perseguição começa dentro da igreja. É o obreiro que não é liberto, persegue o outro, xinga o outro, briga com o outro, está faltando libertação. É irmão, membro, congregado. Esse lugar que não presta, não é bom. Eu não sinto a presença de Deus. A perseguição começa dentro da igreja. Não se escandalize, não. Estou pregando a Bíblia. Filadélfia estava enfrentando uma perseguição. Pastor, não estou sofrendo perseguição nenhuma. Pode ficar tranquilo, que a perseguição vai chegar na tua vida. Se não começou na igreja, vai começar na tua casa. Porque tem perseguição que começa no marido e da esposa. Tem perseguição que começa no parente, do irmão, do primo, do sobrinho, do tio, do avô. Começa na família. Se não começou aqui, começa lá. Não, de um jeito ou do outro, você será perseguido. A Bíblia diz, Jesus falou assim: serão perseguidos por amor do meu nome. É por você? Não. Se tivesse igual todo mundo, está todo mundo alegre. Mas você é diferente. Olha para mim que está do seu lado, você é diferente. Você tem a presença de Deus. Você é diferente, meu irmão. Jesus, ele estabeleceu o reino de Deus. Jesus é o único que abre porta e ninguém fecha. E Jesus é o único que fecha a porta e ninguém abre. Eles estavam sendo perseguidos. Então a igreja que está sendo perseguida é uma igreja que precisa da presença de Deus para se manter fiel, para se manter firme. Você precisa de Jesus todo dia. Você precisa da glória de Deus. Você precisa da presença do Espírito Santo para te fortalecer dia após dia. Se Deus não te fortalece, você cai. Se Deus não te fortalece, você não consegue vencer as lutas, as dificuldades, as tentações, as aflições, as perseguições. É Deus, irmão. É a presença de Deus que nos fortalece. É a chave, é o acesso que Deus nos dá. E a Bíblia diz que existe uma chave que Deus entrega para a tua igreja. Deus dá poder para a igreja. Deus dá autoridade para a tua igreja. A igreja que é fiel, a igreja que está ali na presença de Deus. Deus dá poder e autoridade. Mas Deus só dá o poder e autoridade para aquela igreja que é fiel. Olha o que Deus está falando. Eu sei das suas obras. Deus está falando de quem? Da igreja. O que é a igreja? Quem é a igreja? Nós somos a igreja de Deus. Eis que pus diante de ti uma porta aberta. Irmãos, eu já estava pulando da cadeira agora. Deus vai colocar uma porta aberta na tua frente. E essa porta ninguém pode fechar. A porta que Deus abre, a porta que Jesus abre, ninguém fecha. Louvado seja Deus. Oh, glória. Tem pouca força. Quem tem pouca força aí? Eu sou fraquinho. Quem é fraco aqui igual eu? Eu sou fraco, Jesus. Por isso que eu preciso da tua presença. Porque aquele que me guarda não dorme. Aquele que me guarda é forte, é poderoso, é valente. Isso aqui é para os fracos, irmão. Quem se acha forte, ele não precisa de Deus, não. Quem que é o fortão aí? Não precisa de Deus, não. Eu resolvo tudo, pastor. Comigo na força do braço. Eu não preciso de Deus, não. Isso aqui é para os fracos. A igreja que precisa de Deus. Tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso aqui é Jesus que está falando, irmão. Imagina Jesus chegar em você e falar assim: você é fraco, mas você não negou minha palavra. Você é fraco, mas você guardou meu nome, prevaleceu, perseverou. Você é uma serva e um servo fiel. Não tem dinheiro que paga. Não tem nada que paga isso aqui. Olha aqui. Olha o versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Deus vai nos guardar e nos livrar do dia do mal. Para aquele que é fiel, para aquele que obedece, para aquele que está na presença de Deus.
28, 18. Para a igreja ter uma base bíblica aqui. Mateus 28, 18. Louvado seja Deus. Com base bíblica. Achou? Pode ler. Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Quem foi dado? Para quem? Para Jesus. Foi dado toda a autoridade no céu e na terra. E Jesus tem poder e autoridade sobre a tua vida. E Jesus tem controle da tua vida. Jesus tem o governo da tua vida, amém? Glorifica o Senhor, porque Ele tem controle de todas as coisas. Ele tem controle de tudo, de todas as coisas. Irmãos, olha, preste atenção aqui. Olha o poder que Deus dá para a igreja. A igreja é o quê? É um instrumento. Preste atenção, a igreja é um instrumento do qual Cristo exerce o seu poder e a sua autoridade. Então a igreja é um instrumento, é um canal. A igreja é o quê? É um instrumento, é um canal, é uma porta que Deus abre para as pessoas serem curadas, serem libertas, serem transformadas, sim ou não? Serem cheias do Espírito Santo, chegar aqui com problema, com dificuldade, e Deus te ajudar a resolver esses problemas, Deus ajudar você a resolver essas dificuldades. O Espírito Santo chega aqui cansado, sobrecarregado, cheio de defeito, mas o Espírito Santo pousa sobre você, o seu fardo se torna leve, porque Jesus entra na tua casa, e Ele começa a governar e a organizar aquilo que está bagunçado. Deus tem poder para isso. Então aqueles que rejeitam a palavra de Deus rejeitam o próprio Deus. O que a igreja faz? Fica preocupado? Se a pessoa entrou na igreja, ouviu a palavra, não quer aceitar Jesus, rejeita Jesus, quem que perde? A pessoa. Nós devemos se preocupar? Não. Eu tenho que me preocupar com aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, aqueles que não se arrependeu. Mas a Bíblia dá respaldo para nós. Se aquele que escuta a palavra, rejeita a palavra, quando Jesus falou assim: vai de 2 em 2, pregue nas casas. Deus me deu a missão. Lucas 70 discípulos que Jesus tinha no começo. Vai de 2 em 2, vai na cidade vizinha, prega o evangelho. Você tem poder, você tem autoridade em meu nome. E que aqueles que não aceitaram a palavra, que Jesus falou para eles, fazer o quê? Não aceitou a palavra, sacuda a poeira, segue em frente. Jesus obriga alguém a fazer alguma coisa? Não. Mas eu tenho uma chave que Deus vai entregar para você nessa noite. Pastor, que chave é essa? A Bíblia diz, não é eu, a Bíblia diz que Deus dá uma chave para aqueles que são fiéis. E que chave é essa? Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome você colocará as mãos nos enfermos e serão curados. Em meu nome pisará na cabeça da serpente. E se comer alguma coisa mortífera, não os fará mal. É o poder, a autoridade, a chave que Deus entrega para quem é fiel. Você tem autoridade no nome de Jesus. Você tem a chave da glória. Que chave é essa? Chave da autoridade do Senhor. Apocalipse, nós estamos no Apocalipse, né? 1,17. Olha o que diz. Apocalipse 1,17. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Olha o 18. E o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Vou dizer mais uma vez para vocês, da glória. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem a chave da vida, Jesus tem a chave da morte. Jesus é aquele que está na presença de Deus. Ele tem a chave. Só Ele pertence à vida.
e só Ele tira a vida. Jesus tem a chave. Isso demonstra o poder, a plenitude que Jesus tem na sua essência maior. Por que Ele tem esse poder? A Bíblia diz que Isaías falou assim: e aqui Deus confiou a chave. Confiar é uma coisa, sim ou não? Mas Jesus, Ele tem a chave. Há diferença em quem eu confio a chave e a diferença daquele que tem a chave. Quem é maior? Aquele que confia ou aquele que tem a chave? Aquele que tem a chave. Ele pode entregar a chave para qualquer um que estiver aqui nessa noite, que for fiel a Ele nessa noite, que se entregar para Ele verdadeiramente. Deus pode confiar a chave que Ele tem na tua vida. Pastor, me mostra na Bíblia alguém que tem a chave. Mostra. A Bíblia diz, vamos ler? Mateus, com base Bíblia. Mateus 16. Isso aqui até eu quero ler. Mateus 16, 17. Vamos ler? E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem sangue quem revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Olha o 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei, olha o 19: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tu que ligares na terra será ligado no céu, e tu que desligares na terra será desligares nos céus. Deus tem a chave, e Deus pode compartilhar a chave dele nessa noite contigo. Ei, Pedro! Será que tem uns Pedro aqui? Deus, Pedro, tu és Pedro, tu és cheio de defeito, tu quer matar os outros, né, Pedro? De vez em quando, dá uma desviar, desce na cruz, mas tu tem um coração voltado para mim, Pedro. Tu tem um desejo de me adorar, Pedro. Tu tem um desejo de fazer a minha vontade. Eu entregarei para ti a chave. E que chave é essa? A chave do reino dos céus. E as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Estou arrepiado aqui. Deus entrega essa chave para você nessa noite. Deus sabe que tu é fraco. Deus sabe que você é cheio de defeito, mas se você tiver o coração voltado em adorar, mas se você tiver um desejo ardente de fazer a obra do Senhor, Deus entrega a chave para você. Deus entrega o acesso, Deus entrega o reino dele nas tuas mãos, para que você venha cuidar, para que você venha zelar, e para que essa igreja venha ser tomada na glória dele. Oh, glória a Deus, aleluia. Imagina essa igreja, irmão, cheia da presença de Deus. O que é a chave do céu, irmão? A chave do reino de Deus é a chave para a salvação, para você poder salvar as pessoas em nome de Jesus, para você pregar o evangelho para alguém e aquela pessoa aceitar Jesus como o seu único Senhor e Salvador, e você ganhar uma pessoa para o reino de Deus. Isso é o maior poder e autoridade que Deus nos entrega. Em meu nome você expulsará demônios, em meu nome você curará os enfermos, em meu nome você fará obras maiores do que eu fiz. Oh, glória! O que é a obra maior? Eu vou te dar acesso à chave. O que significa a chave para você entender? O que é a chave? Poder, autoridade, governo, controle, acesso ao reino espiritual e à salvação que só há em Cristo Jesus. Sabe uma porta que Jesus abriu e o diabo não fecha? Para você entender aqui, eu já estou indo nas conclusões finais. E Jesus chegou e trouxe algo que homem não conseguiu.
Jesus veio e trouxe salvação para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Você é salvo pelo sangue de Jesus. Você é salvo por acreditar em Jesus e na sua plenitude, e que Ele é Filho de Deus. Isso não é dom seu, é graça, é fé, é unção do Espírito Santo. E essa chave só Jesus abriu. E sabe uma chave que Jesus vai fechar e ninguém abre? Você tem o poder dessa chave ainda hoje. Pastor, que chave é essa? Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, aqueles que não se arrependeram não terá como voltar mais atrás. Aí vai ser a virada de chave de Jesus. Vai ser uma porta que Jesus vai fechar e ninguém poderá abrir mais. Hoje você tem a chance. Enquanto Jesus não virou a chave ainda, a chave está aberta, a porta está aberta, o acesso está liberado para você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas se você não aceitar, se você não se arrepender, uma hora essa chave vai virar. E quando essa chave virar, não tem acesso mais, não tem chance mais para aqueles que não aceitaram Jesus mais como seu Salvador. Então hoje você tem a chance. Será que tem uma alma para Jesus nessa noite? Glória a Deus. Tem uma alma que tem o desejo de aceitar o Senhor como o Senhor do Senhor e Salvador? Até fechar a Bíblia. Aleluia. Tem alguém para aceitar Jesus nessa noite? Glória a Deus. Está afastado, está longe dos caminhos do Senhor, mas quer reconciliar com Ele? Tem alguém? Não? Que Deus venha te conceder outra oportunidade de você ter esse acesso novamente. Mas tudo é no tempo do Senhor. Mas não deixe para a última hora. Aceite Jesus enquanto é tempo. Amém? Vamos colocar de pé em nome do Senhor. Quero orar pela igreja. Então a chave de Davi, Jesus possui essa chave. Amém? Você tem poder através dele, autoridade através dele, porque ele estabeleceu isso em nome do Senhor. Irmãos, pastor, para baixar o fundo um pouquinho. Isso. Abaixa até demais, só um pouquinho agora. E lá, a mãoinha? Irmãos, preste atenção aqui. Vamos orar. Quem está com alguma enfermidade?